Sabe, é nosso instinto natural tentar entender como tudo ao nosso redor funciona. E ao longo da história, foi essa curiosidade que nos permitiu fazer o melhor uso do nosso ambiente. Por mais tecnologicamente avançados que tenhamos nos tornado, existem, no entanto, muitos mistérios e fenômenos estranhos que desafiam explicações. De formações geológicas intrigantes a sítios arqueológicos misteriosos, esses lugares continuam a intrigar cientistas ao redor do mundo. Então, para o vídeo de hoje, vamos explorar 5 lugares misteriosos que os cientistas realmente não conseguem explicar. Número 5. Lago Maracaibo, Venezuela. O Lago Maracaibo, na Venezuela, tem sido há muito tempo fonte de água e pesca para as comunidades locais, claro. Mas há um fenômeno estranho que ocorre lá e acontece há centenas de anos. É chamado de Relâmpago de Catatumbo, conhecido como a Tempestade Eterna. É um lugar onde é mais provável ter uma tempestade todas as noites do que não ter. Essas tempestades podem produzir até 1 milhão de raios por ano e duram até 10 horas por noite, de 140 a 160 noites por ano. Os raios são geralmente visíveis a quilômetros de distância e criam uma sensação quase de outro mundo enquanto acontecem. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, apesar do estudo contínuo, ainda não há consenso sobre por que exatamente esse fenômeno ocorre neste local preciso. Acredita-se que seja o resultado de uma combinação única de fatores específicos da região do Lago Maracaibo, com o ar quente e úmido do Mar do Caribe colidindo com o ar frio que desce da Cordilheira dos Andes, juntamente com a topografia do lago. Se isso é suficiente para criar as condições perfeitas para as tempestades, não está totalmente claro, e alguns pesquisadores acham que também se deve às reservas de petróleo e à presença de outros minerais sobre o próprio lago. Independentemente da causa, o Relâmpago de Catatumbo tornou-se uma parte importante do folclore e tradições venezuelanas e até encontrou seu caminho na literatura, arte e música. Ele também salvou inúmeras vidas ao longo dos anos, pois tem sido tão confiável ao longo da história que foi usado por marinheiros e navegadores como um farol natural, guiando-os seguramente através das águas traiçoeiras do Lago Maracaibo e do Golfo da Venezuela próximo. 4. As Colinas de Chocolate, Filipinas. As Colinas de Chocolate, localizadas na ilha de Bohol, nas Filipinas, criam uma paisagem natural deslumbrante. Com até 1776 delas, tornaram-se um dos marcos mais famosos do país. Elas recebem esse nome devido à sua aparência durante a estação seca, quando a grama que cobre as colinas fica marrom e começa a aparecer um monte de chocolate. É uma transformação incrível que ocorre e que atrai pessoas de todo o mundo. A origem das colinas de chocolate, no entanto, é objeto de interesse científico e de lendas locais. E, cientificamente, ainda faltam algumas peças para a explicação de como foram formadas. Estudos geológicos mostraram que são o resultado do desgaste do calcário, erosão e elevação de depósitos de corais de um antigo fundo marinho, e ao longo de milhões de anos criaram essas colinas em forma de cone. Sua forma precisa, o grande número delas e por que elas mesmas não estão erodindo não é totalmente claro, e ainda é objeto de investigação. Existe, claro, uma explicação além da ciência, e há uma história mais romântica do folclore local. A lenda diz que um gigante chamado Arogo se apaixonou por uma mulher mortal chamada Aloia. Quando ela morreu, Arogo ficou com o coração partido e não conseguia parar de chorar. E foram suas lágrimas que formaram as colinas de chocolate à medida que secaram e solidificaram sob o sol. As colinas de chocolate tornaram-se uma atração turística popular nas Filipinas, atraindo visitantes de longe. E agora existe um deck de observação chamado Complexo das Colinas de Chocolate, que oferece vistas panorâmicas incomparáveis das maravilhas. É lá que os visitantes podem subir até o topo e apreciar a vista deslumbrante das colinas onduladas cor de chocolate que se estendem até onde a vista alcança. 3. A Zona do Silêncio, México. Existem vários lugares ao redor do mundo onde ocorrem estranhos fenômenos eletrônicos, mas talvez nenhum tão peculiar e lendário quanto a Zona Silenciosa de Mapimi, no estado de Durango, no México, também conhecida como Zona do Silêncio ou Zona del Silêncio em espanhol. É uma área remota do deserto de Chihuahua.
cobrindo uma área de aproximadamente 1.500 milhas quadradas, ou 3.800 quilômetros quadrados, é uma paisagem árida e pouco populada, coberta por formações rochosas únicas e flora e fauna do deserto. É exatamente o que você esperaria de um trecho de deserto, mas o que torna este diferente são os números de relatos de distúrbios eletromagnéticos e ocorrências inexplicáveis ao longo dos anos. Provavelmente o mais famoso dos efeitos peculiares dentro da zona do silêncio é a capacidade de interromper sinais de rádio e equipamentos de comunicação. Muitos relataram experimentar uma perda total de contato de rádio enquanto viajavam pela área, mas ninguém tem certeza absoluta de porquê. Algumas teorias sugeriram que essas interrupções são o resultado de altos níveis de depósitos magnéticos e minerais na região, mas também houve alegações de atividade paranormal ou extraterrestre. Somando as soluções de outro mundo, há relatos de objetos luminosos no céu acima da região, e embora esses eventos sejam muito menos comuns do que a interferência elétrica, eles também ainda não foram explicados satisfatoriamente. Como é uma região tão remota, houve investigações extensivas sobre o que está causando esses eventos estranhos, mas espera-se que um dia isso possa ser um sinal de que é um lugar geológica e ambientalmente especial e que pode se tornar muito importante no futuro quando o entendermos completamente. 2. A Floresta Dançante, Rússia. Posicionada no istmo da Curônia, que é um banco de areia que se estende até o Mar Báltico na Rússia, existe uma formação incomum que intrigou cientistas e capturou a imaginação dos visitantes. Conhecida como a Floresta Dançante, ou Tantysuyu-Stilest, em russo, é um grande grupo de árvores que cresceram de maneiras estranhas e completamente inesperadas. São todos árvores de pinhos, árvores que normalmente deveriam crescer altas e retas, mas neste lugar assumem formas bizarras e muitas vezes extravagantes. Seus troncos podem espirar como saca-rolhas, e suas galhas parecem se torcer de maneiras estranhas e quase surreais. Algumas parecem estar se curvando ou dançando, e o chão da floresta é coberto de suas sombras misteriosas que criam uma atmosfera assustadoramente bela. Essa não é a única floresta no mundo onde é conhecido que as árvores cresçam de maneiras peculiares, mas a maioria das outras foi simples de explicar. Nesta floresta dançante, no entanto, a causa exata continua a eludir os pesquisadores, mas existem algumas teorias que foram apresentadas para explicá-la. A mais popular é que essas deformidades foram causadas pelos ventos costeiros fortes e persistentes que varrem o istmo da Curônia, moldando as árvores ao longo do tempo. O solo sandrento e o microclima único da região também podem desempenhar um papel na forma como interagem com as árvores. Mas normalmente, esperaria-se que isso fizesse com que cada uma das árvores crescesse de maneira semelhante. As da floresta dançante são diferentes umas das outras, então deve haver outro fator influenciando seu comportamento. Número 1. O Devil's Cattle, a Chaleira do Diabo, Minnesota. O Parque Estadual Judge C.R. Magney, em Minnesota, é uma bela região de beleza natural protegida, mas embora seja popular pelos locais pelas trilhas e campings, é mais famoso por uma grande cachoeira chamada Devil's Cattle, não só porque em si é uma figura deslumbrante, mas porque há um mistério duradouro em torno da água que passa por ela. Fica no rio Brulé, que flui pelo parque, mas logo antes de chegar à cachoeira, cerca de metade do volume de água cai em um buraco profundo e maciço, referido como a chaleira. A outra metade continua a fluir pela cachoeira e segue como um rio abaixo. O mistério, então, é o que realmente acontece com a água que cai na chaleira. Ao longo dos anos, houve inúmeras tentativas de descobrir isso, incluindo a realização de testes com corantes, lançamento de rastreadores GPS e até mesmo o lançamento de objetos como troncos e bolas de ping-pong na chaleira, com a esperança de que reapareçam em outro lugar. Para sua consternação, no entanto, todos esses objetos desaparecem sem deixar rastros, algo que levou a rumores e lendas de uma série de vastas redes de túneis subterrâneos e cavernas escondidas. Como é uma região tão remota, houve investigações extensivas sobre o que está causando esses eventos estranhos, mas espera-se que um dia isso possa ser um sinal de que é um lugar geológica e ambientalmente especial e que pode se tornar muito importante no futuro quando o entendermos completamente. Por hoje é só, pessoal. Inscreva-se para mais mistérios curiosos. Obrigado e até o próximo vídeo.